quiser escrever, pode escrever e manda no chat, tá? A gente vai fazer uma apresentação rápida aqui. Vou puxar já, então, vou aproveitar que eu estou falando. Meu nome é Matheus, eu sou formado em Economia pela UNB. Eu estou atualmente fazendo mestrado na UFRJ, lá no PPED. E é isso. Gente, eu sou Júlia Borges, eu sou economista, formada na UF. Atualmente eu também faço mestrado no PPED, junto com o Matheus, em Políticas Públicas, na UFRJ. Eu sou analista de orçamento na Câmara do Rio e sou colaboradora do Fórum Popular do Orçamento, aqui do Rio de Janeiro. Tenho uma página no Instagram e no Twitter sobre orçamento público, vocês podem seguir, se quiserem. Acho que é isso. Passo aí para a próxima. Eu sou o Rafael, então. Eu sou administrador de formação, trabalho com planejamento e orçamento na Universidade Federal. E estou aqui por interesse, porque eu já estou com um grupo do desajuste faz um tempinho já, acho que mais ou menos desde a metade do ano passado. E sou doutorando em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ju, quer se apresentar? Júlia Rodrigues? Oi, posso? Achei que estava indo na sequência. Então, eu sou Júlia Rodrigues, eu sou economista também, mas eu sou um pouquinho, né, mais velha do que vocês. Eu trabalho aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, na consultoria de orçamento. Faço doutorado aqui na UNB também na ciência política. Luca, se você quiser fazer as honras, abriu a câmera. Então, boa noite, meu nome é Luca, eu estou terminando a graduação em Economia aqui na UNB e, enfim, contribuo com o desajuste sempre que dá, várias vezes. O Wilson já entrou, se quiser já se apresentar, Wilson, a gente está fazendo uma rodada de apresentação. Claro, cara, vamos lá. Boa noite, eu desculpa o atraso também, é que eu estava em aula agora, tinha que dar aquela encerradinha básica. Então, eu sou o Wilson, faço economia na Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul e tal. Também fiz ciência política antes, agora estou mais nessa graduação. E é isso. Vim aqui mais também interessado nas questões tanto de desenvolvimento como as políticas, né, enfim, orçamentárias, políticas fiscais. E é isso, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou de São Paulo, meio que caí perdido por aqui. Sou estudante de economia, estou no 3º ano, por uma universidade particular, a São Judas. E também puramente por interesse, mas pretendo aí entrar e quem sabe um dia estar junto com vocês organizando as coisas. Boa noite. Isso. Já começou, vai falar. Pode falar. Boa noite, meu nome é Carla, desculpa, eu não vou abrir a câmera. Eu sou doutoranda em Economia pelo PPGE UFMG. Faço umas disciplinas no PPED também, da UFRJ, então eu conheço algumas carinhas. E estou aqui mais por interesse mesmo em aprender mais sobre orçamento público, enfim, como isso afeta as políticas públicas. Oi, gente, boa noite. Tá dando para ouvir? Boa noite, meu nome é Matheus, sou professor de Salvador, na Bahia, estudante de Direito na Federal da Bahia, na última, e estou tentando voltar aí para chegar junto mais com esse ajuste, participei um pouco mais do início, mas a rotina, enfim, estou chegando aí. A Gil quer fazer a apresentação também? Ou não pode falar? Sei lá.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gil. Desculpa não ligar a câmera, fiquei meio pega de surpresa, mas eu tô me formando agora em sociologia na graduação e como eu vou discutir um pouco sobre a questão dos fundos públicos ali a partir dos anos 90, eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre a questão do orçamento público. Então, estou aqui também muito feliz de estar podendo aprender com o que vocês têm para falar. Valeu, gente. Eu acho que o João se apresentou aqui pelo chat, né? O João Pedro. O Carlos já foi, o César já foi? Não quer falar, César? Não Oi, sei. ainda Oi, não. César. Oi, eu, de acordo com o Cigar, agora eu estou oficialmente 50% economista, então falta só metade. É, bem, eu estou agora indo um pouquinho de semestre de economia, né? Estou na metade da graduação, lá na UNB também. É, agora eu vou começar um estágio na Codeplan, então eu também me interesso bastante, né, sobre a questão do orçamento, política pública. Confesso que entrei no grupo também mais para ver as discussões, né, do que vocês estão propondo apresentar. Então, enfim, acho que vai ser uma experiência muito boa. Eu acho que é isso, então acho que todo mundo se apresentou. Acho que a gente já pode dar início. Ju, você quer. Como é que eu posso botar aqui? Share screen? Já tá? Pode Ah, já tá apresentar. aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Porque eu vou ter que abrir o microfone e falar que esse slide está lindo. Muito parabéns. Tá lindo mesmo. Foi com as dicas da Júlia e ela já deu umas dicas boas aí, eu já peguei as dicas. Então, bom, gente, eu vou fazer a primeira parte, é uma parte introdutória. Eu quero fazer só um breve histórico para a gente contextualizar um pouco a nossa discussão. Bom, a nossa discussão vai começar, eu vou partir para a gente começar contextualizar o orçamento da Idade Média, quando as instituições feudais faziam esse fracionamento do poder da questão orçamentária, digamos, de colher impostos da população, e eles faziam isso, assim, obviamente o imperador, o príncipe, não eram eles que iam lá cobrar os impostos, certo? Então essas instituições feudais, elas foram criadas e elas foram se moldando, se modificando ao longo da história. Então, aqui tem que ficar claro que para a gente entender a nossa discussão de orçamento, a gente tem que entender todas as nuances que estão envolvidas quando a gente vai falar em recolher os impostos e para que a gente vai recolher os impostos, né? Para que isso vai ser gasto? Antes eles recolhiam que sejam para os gastos dos imperadores, dos príncipes, da nobreza, e às vezes, esses impostos que eram recolhidos, se confundiam, né? Então, não tinha essa questão de fazer uma prestação de conta, não tinha essa questão. Então, além disso, também tinha o problema de que os plebeus, as pessoas, pagavam impostos e parte dessa nobreza, da população, não pagava imposto. Então, a gente vê também que tem essa relação da questão política que envolve a gente pensar o orçamento público, a gente pensar essa peça que é tão cara para a nossa sociedade hoje, certo? Tendo em vista que ela que vai nortear os gastos para as políticas públicas, né? E aí eu vou trazer aqui como exemplo para a gente começar a nossa discussão, três lugares para a gente ter uma noção, né? Uma noção histórica, né? De como alguns processos foram se dando, né? Na França, no século XVIII, reinado de Luís XVI,
Nessa época, enfim, guerras pela Europa, então era um gasto que a nobreza tinha, que a realeza tinha, e que necessitava que fossem recolhidos esses impostos, né? E isso acabou revoltando, né, a população, que muitas vezes já não tinha, dentro de um contexto de guerra, já sofria com o contexto de guerra e ainda era obrigada, né, a pagar, a dar os seus bens, dar o que tinha de valor para financiar, digamos, alguma coisa que às vezes eles não tinham proximidade, que eles só se sentiam explorados, digamos, por isso, né? Então, como a gente sabe, isso culminou, né, não isso, mas uma série de fatores em conjunto com essa questão do recolhimento de impostos, culminou na Revolução Francesa, né? E culminou em transformar essa autoridade que, ao lado do rei, fazia essa partilha, fosse, na verdade, mais negociada. Então, passou a ter mais o consentimento das pessoas do que elas estavam pagando, para que aquilo estava sendo recolhido. Foi tendo uma funcionalidade para esse recolhimento, né, desses impostos. Aí a gente passa para a Inglaterra, que é um outro exemplo, que a tributação sem consentimento, né, vinha desde 1215, do rei João Sem Terra, e é isso, né? A gente vê que tem essa questão do conflito, de ter o conflito dos interesses, né? E isso é muito importante a gente entender, que depois que esses tributos, que a população vai vendo que isso não tá tendo, digamos, um retorno, isso vai sendo trabalhado na sociedade, isso vai levando a revoltas, e isso acabou culminando, né, na assinatura da Carta Magna, e que constava a ratificação do princípio de que nenhum tributo seria estabelecido sem o consentimento do Conselho do Reino. Então, é isso. O Conselho se transformou. Não é que ele não existisse, mas vocês veem que as coisas vão se transformando. Então, esse Conselho que já existia de nobres, dessa nobreza, esse pessoal, vai se modificando e vai tendo que inserir a população nesse processo de tributário, né? E agora vou passar rapidamente para o Brasil, né? Que é o que acho que mais interessa para todos nós, entender um pouco. E a gente parte que a questão orçamentária ganha relevo com a Constituição de 1824, né? E apesar dessa Constituição já estabelecer as leis de impostos, a gente vê que, apesar, como era um processo embrionário ainda, isso não era levado a cabo, isso não era tão levado a sério, tanto que no próximo slide a gente vai ver que demoraram alguns anos para a gente ter esse balanço, essa questão de prestar contas que o governo tem que fazer hoje, né? A gente vê discussões hoje tem que criar regra fiscal, criar restrição para o governo, a gente não pode gastar. Então, a gente vê que essa questão do debate político, ele sempre foi latente no nosso país, né? A gente entender essa questão, né? Aqui no final do meu curto texto, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar os slides, a gente vai disponibilizar, na verdade, né, no Drive, mas que fica evidente que a gênese do orçamento se dá no processo político.
está inserida na necessidade de arrecadar os recursos financeiros pelos ocupantes do poder, em contraposição ao consentimento dos que iriam contribuir. Destaca-se o caráter essencialmente político que envolve a formulação do orçamento público. Eu quis só fazer essa breve apresentação, agora eu já vou passar para a Júlia, fazer a apresentação dela, que a gente vai conversar agora mesmo sobre orçamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar também depois, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Mas é isso, Ju. Calma aí, como é que eu tiro aqui? Aqui, pronto. Estão vendo minha tela, gente? Sim, sim. Bom, então, partindo aí do que o Matheus já trouxe, né, sobre a história do orçamento, foi muito bom esse gancho final de que a gênese do orçamento público, né, um processo político, porque de fato é um processo político e que depende muito de quem está nos governos, né, de quem está planejando e formulando política pública. E é um tema muito importante porque, não sei se infelizmente ou felizmente, a gente vê que qualquer política pública, qualquer programa de governo, né, qualquer proposta, ela só se materializa, ela só acontece de fato quando tem orçamento disponível para ela, né? Então é um campo crucial de disputa política para que a gente possa mudar alguma coisa, né? Então é um tema que é muito árido às vezes, é um tema que afasta um pouco as pessoas, porque, enfim, tem, né, os seus próprios termos, os seus próprios sistemas de pesquisa, mas é um tema muito importante, né, para quem é economista, para quem não é, se apropriar um pouco do processo orçamentário e saber, né, o básico assim de como o orçamento faz toda uma linha do tempo até chegar, né, na ação finalística, é muito importante. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma introdução mesmo ao orçamento público, né? A ideia aqui não é chegar a aprofundar nenhum tema, é dar uma pincelada geral sobre o processo orçamentário, né? Então, vocês vão ver que aqui eu vou falar de coisas bem técnicas, mas esperando que essas coisas técnicas elas sejam base para depois a gente fazer um debate mais político. Então, fiquem à vontade, inclusive, para fazer perguntas e tal. Se eu estiver falando, tiver alguma coisa que vocês não entenderam, pode me parar, que eu paro e explico, mas também a gente não dá tanta importância, né, para a técnica, porque eu acho que o mais importante aqui é a gente conversar sobre o quanto isso é importante e como a gente pode incidir. Mas vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Então, gente, fiz uma programação rapidinha, só para vocês saberem mais ou menos o que a gente vai passar, né? A apresentação meio que já foi, então, o que é o orçamento público, umas diferenças cruciais entre o orçamento público e doméstico, as peças e os ciclos orçamentários, um pouquinho sobre o orçamento participativo, que é um tema que as pessoas sempre têm curiosidade, né? E falar um pouco das competências, dos mínimos e limites orçamentários e o encerramento. Então, vamos lá, a apresentação já foi. E o que é orçamento público? O que vocês acham, gente? Não sei se vocês estão a fim de participar. Não precisa ser participativo. Eu posso ir falando. Mas se alguém quiser, pode interromper. Fica à vontade para falar. Normalmente eu faço essa pergunta e as pessoas falam orçamento é o dinheiro que tem para executar as políticas públicas, né? Então, orçamento não é dinheiro. Isso é muito importante. Parece bobo, mas é importante. O orçamento ele é a expressão monetária de um planejamento. Ele é a previsão das receitas e a autorização de despesas, normalmente para um ano. E o orçamento público é um instrumento de planejamento e de definição de prioridades de um governo. Então, quando a gente pega para ver o orçamento, é como se a gente fizesse um raio-x e conseguisse enxergar quais são as prioridades de um governo para um determinado período de tempo.
Orçamento público e orçamento doméstico. Gente, vocês lembram do Temer defendendo o teto dos gastos, que ele dizia que, assim como numa casa, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, senão a gente vai ficar endividado, vai perder nossos bens, etc. Essa comparação de orçamento público e orçamento doméstico é muito comum, mas vamos pontuar aqui algumas diferenças, depois também vocês fiquem à vontade para comentar. Então, no orçamento público, ao contrário do orçamento doméstico, a gente tem uma maior capacidade de mudança na arrecadação. Não é assim uma mega capacidade de mudança que todo ano dá para mudar, mas tem como fazer alterações na legislação tributária que muda a própria arrecadação do governo. Ao contrário do orçamento doméstico, as receitas são menos voláteis, né? Os salários, os lucros, os aluguéis, você não consegue mudar o seu salário assim porque você decidiu mudar, é mais difícil. No orçamento público também não tem um dia de acerto de contas, né? O governo tem uma facilidade de obter empréstimos, emitindo títulos públicos, fazer rolagem de dívida, essas coisas. Já uma família, quando acumula dívidas, começa a ficar difícil, né, de conseguir mais um empréstimo e tem um dia que o pagamento é necessário. Outra coisa importante é que as despesas do próprio governo, elas são capazes de alterar a atividade econômica, né, e, consequentemente, sua própria arrecadação. Elas têm um efeito multiplicador. Enquanto as despesas familiares têm uma representatividade menor na atividade econômica e não voltam diretamente para as famílias da mesma forma que o governo. Além disso, um governo tem outras ferramentas para equilibrar suas contas, né? Como mexer na taxa de juros, na taxa de câmbio, enquanto a família, realmente, o principal mecanismo vai ser reduzir a dívida cortando gastos. Então, aí tem algumas importantes diferenças, bem básicas, tá? Bem simples, mas que quando alguém falar algo desse tipo, dá para dar uma rebatida. E por quê, né? Por que se compara orçamento público com orçamento doméstico? Esse argumento ele é usado para sustentar um viés de política econômica, né? Que tem que ter ajuste e corte de gastos como saída para as crises. Só que a gente já tem experiências recentes que mostram que essa nem sempre é a melhor saída, né? Em 2015, o Brasil reduziu as despesas em 3%, o PIB caiu 3,8% e aumentou a relação dívida-PIB. Também teve que a dívida pública norte-americana chegou a 20 trilhões, né? Mais de 100% do PIB, mesmo após constantes déficits, né? E em 2016, o FMI mesmo admitiu que as políticas de austeridade aumentam a desigualdade, né? Então, para além da própria questão fiscal, tem isso de que a austeridade fiscal, né, essa política de ajuste infinito, um ajuste em cima do outro, ele tem reflexos imediatos sociais. Vamos lá. Vou passar mais ou menos rápido, tá, gente? Porque para dar tempo da gente fazer o debate, que eu acho que é mais importante. Então, como é elaborado o orçamento público? Aí eu coloquei até essa citação aqui, que minha mãe é advogada e tinha um imã de geladeira a minha vida toda com essa frase. As leis são como as salsichas, melhor não ver como foram feitas. No caso do orçamento, o que a gente vai fazer aqui é ver como ele é feito. Mas coloquei isso porque, de fato, às vezes é um pouco frustrante a gente ver, né, como que é feito e que um processo que deveria ser um processo muito coletivo e popular e diálogo com a sociedade acaba não sendo tanto. Então, vamos lá, tem um passo a passo, bem rapidinho, que é o Poder Executivo formula uma proposta inicial de orçamento, né? Essa proposta vai ser enviada para o Legislativo em forma de projeto de lei. O Legislativo tem um tempo para discutir essa proposta e fazer emendas. E aí é nesse momento que a sociedade pode intervir, participando, né, de audiências públicas convocadas pelo Poder Legislativo, através de consultas populares, que às vezes acontecem da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, ou alguns mandatos fazem. Aí o Poder Legislativo vota, né, aprova o orçamento que se torna lei. E o Poder Executivo sanciona a lei e faz um decreto com detalhamento das despesas. O que eu queria dizer para vocês é que a Júlia, que trabalha com o Orçamento Federal, a outra Júlia, ela talvez faça alguns comentários, porque tem algumas diferenças, né, entre o Orçamento Federal e o Orçamento dos entes subnacionais. Eu trabalhei com Estado e município, então, falando mais ou menos da minha experiência aqui. Vamos lá, as leis e peças orçamentárias. Gente, eu não estou vendo o chat. Se tiver alguma coisa, vocês me avisem, tá? Pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Tá.
Então, vamos lá, leis e peças orçamentárias. As leis que falam de orçamento são várias, né? Mas as três principais tem a Lei Geral de Orçamento, que ela é muito importante, ela é tipo a cartilha assim, dos analistas de orçamento, que é a Lei 4.320, que coloca normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos e balanços da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal. A Constituição Federal, ela coloca o PPA, a LDO e a LOA, que a gente já vai ver o que é, né? Que coloca que os orçamentos devem ser formulados nesse formato. E a Lei de Responsabilidade Fiscal também é muito importante. Ela é mais recente, ela é de 2000, e ela introduz novidades na administração das finanças públicas. Mas essas novidades não necessariamente são boas. Mas, enfim, ela intensifica alguns mecanismos de controle de gastos, impõe limites e condições, principalmente para gastos com pessoal e endividamento, né? E ela foi determinada por um acordo com a FMI, depois da crise de 98, para dar garantias para os credores. Então, uma das avaliações é que a despesa financeira passa a ter prioridade sobre outras funções do Estado brasileiro, e o objetivo principal dela é a construção do superávit primário. Hoje, a gente vive meio que reféns da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente os municípios, porque é muito difícil de fazer políticas públicas sem que você acione algum gatilho ou descumpra algum limite ou descumpra algum mínimo da LRF. Então, ela engessou bastante, né, a tramitação do orçamento, assim, e normalmente são os gastos mais importantes que acabam sendo realizados por conta da LRF. Agora mesmo está acontecendo no Rio, aqui no município do Rio, um debate sobre a merenda escolar e o cartão alimentação por conta da pandemia, e o secretário de Educação disse que ele não pode garantir o pagamento de um cartão alimentação para as crianças que não estão indo para a escola, ao mesmo tempo que ele paga a merenda das crianças que já estão indo para a escola, porque é uma despesa dupla e aí cairia na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, além dela ser uma lei muito problemática, né, com esse viés bem neoliberal, ela também acaba servindo de desculpa para os governantes. E aí, vamos passar para o que eu tinha falado, né? PPA, LDO e LOA, vocês já devem ter ouvido essas siglas, né? O PPA é o Plano Plurianual, depois vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Prestação de Contas. O que é o PPA? O PPA, todos esses, na verdade, gente, eles são documentos, né? Eles são anexos ao texto da lei, são documentaços, assim, normalmente tem 2 volumes de, sei lá, 400, 500 páginas ou mais, onde vem os objetivos, diretrizes e metas para 4 anos de governo. O PPA vale para 4 anos. Ele coloca os resultados que se espera alcançar com as ações, seja em quantidades físicas ou monetárias. Só que ele é elaborado no primeiro ano de cada mandato, né? Então, o governante toma posse e naquele ano ele tem que elaborar o PPA. Isso significa que aquele PPA vai valer para os últimos 3 anos daquele governo e vale para o primeiro ano do próximo. Isso é importante, porque isso garante uma continuidade, né, nas políticas públicas. Então, por exemplo, agora, os prefeitos que entraram esse ano, eles ainda estão no PPA que foi elaborado pelo prefeito antigo, né? Então, acaba que gera uma continuidade na política pública e também dá tempo dessa nova equipe de governo entrar e fazer as análises necessárias para elaborar um novo PPA. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem uma parte, né, que é bem parecida com o PPA, que é onde tem os diretrizes, metas e prioridades, só que é para 1 ano, né? Então é como se colocasse uma lupa no PPA e a gente conseguisse enxergar só para o próximo ano. Ela vai colocar ali quais despesas vão ter preferência no seu atendimento. Mas, além disso, a LDO também coloca algumas metas financeiras e fiscais que acabam direcionando a elaboração da LOA. A LOA, gente, é o orçamento. Quando a gente fala, está no orçamento, não sei o que, está votando no orçamento, é a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela tem que, o objetivo da LOA é concretizar esses objetivos e metas do PPA, segue as diretrizes da LDO, só que ela vai colocar a mensuração monetária de receita e despesa para o cumprimento daqueles objetivos. Então, a LOA vem lá, uma ação X, tipo, construção de uma escola, vai vir quanto que vai ser gasto, né? Quanto que se pretende gastar e da onde está vindo aquele dinheiro, de qual receita que está tirando.
Já a prestação de contas, como diz o nome, né, ela é uma prestação de contas, então ela vai abordar os aspectos mais relevantes de um ano orçamentário. Ela vai também fornecer elementos para que tanto o Legislativo quanto o Tribunal de Contas possa verificar se o governo cumpriu a LRF e os outros limites e mínimos fiscais constitucionais. Então, a prestação também é importante por isso. A prestação também é apreciada no Legislativo. Se ela não for aprovada, e se não, enfim, se tiver problemas nela, que o Tribunal de Contas relatar e tal, ela pode levar ao impeachment até prisão de um governante, caso tenha problema na prestação de contas. A interação, eu já falei mais ou menos, né? O PPA vem com os programas que têm metas e indicadores quantificados, na LDO vai explicitar essas metas e prioridades para cada ano, e a LOA vai prever os recursos para a execução das metas, também é anual. O calendário orçamentário é importante porque, como eu falei lá antes no passo a passo, tem um momento onde a sociedade pode incidir, né? Então, aqui a gente recebe nas casas legislativas. Até dia 15 de abril a gente tem que receber a prestação de contas e a LDO. Tem até o dia 30 de junho para votar. Nesse espaço de tempo, a gente pode discutir com a sociedade civil, chamar audiências públicas, convidar os movimentos sociais para debater e fazer propostas. Depois, a gente tem o governo tem até 31 de agosto, né, para enviar para o Legislativo o PPA. E até o dia 30 de setembro para enviar a LOA. Então, todo esse espaço aqui, que eu até coloquei maior propositalmente, que é de 31 de agosto a 31 de dezembro, ele serve para que os mandatários, né, os vereadores, os deputados, debatam com a sociedade aquele projeto que chegou do Executivo. Mas o que acontece, né, se esse prazo for descumprido? É muito importante para mim esse prazo, porque se ele for descumprido, eu não tiro férias. As casas legislativas não podem entrar de recesso, né, aqui depois de 30 de junho, e nem depois de 31 de dezembro, se o orçamento não for votado. E o processo orçamentário, trouxe para vocês mais a despesa, até conversei sobre isso com o Matheus, com o Wilson e com a Júlia, porque eu ia trazer receitas e despesas e vários desdobramentos, né, receita corrente, receita de capital, só que ia ficar muita coisa. Então, a gente pensou que, de repente, vale a pena compartilhar o material com vocês, ou a gente marcar um outro dia para ter esse papo, para não ficar tanta informação. Mas isso aqui é importante porque é um jeito de acompanhar, né, o orçamento durante o ano. A gente tem essas fases da despesa, que é a dotação inicial, que é a que vem lá na LOA, né, depois que ela passa pelo Legislativo. Depois tem a dotação atualizada, que é quando o governo começa o ano e faz alguns remanejamentos e contingenciamentos, e aí a dotação ela vai sendo atualizada durante o ano todo, mudando de acordo com essas movimentações que o Executivo faz. Depois tem o valor empenhado, que é a fase de comprometimento com a reserva de valor, como se você estivesse no mercado e colocasse os produtos no seu carrinho. O valor liquidado é a fase em que você vai verificar, como se você fosse verificar se o produto realmente foi feito, né? Ou a gente fala nessa analogia do mercado, que a gente usa muito no Fórum Popular do Orçamento, é como se você estivesse passando no caixa e conferindo o valor, né? E se aquilo ali vale aquilo mesmo. E, por fim, o valor pago, que é o pago, né? Que é quando são emitidas as ordens de pagamento. Aí, o orçamento participativo, gente. O orçamento participativo é uma experiência que começou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o governo do Olívio Dutra, ali o Wilson. E é a referência no mundo sobre participação popular nas decisões de planejamento de políticas públicas. Né? Foi realmente uma coisa revolucionária. Assim. É um mecanismo governamental para garantir a democracia e a participação da população nas decisões fiscais. Então, aí cada município pode decidir como que quer fazer o seu orçamento participativo. Inclusive, tem municípios que fazem orçamentos participativos que a população tem críticas, né, que dizem que não garantem, de fato, a participação. Mas a experiência de Porto Alegre e de outras cidades do mundo foi de realmente muita participação. Né? Como que funciona? Uma parte do orçamento fica destinada para o que vai ser debatido e votado em assembleias ou audiências públicas, né, de bairros, ou às vezes em municípios menores da cidade toda, onde as pessoas vão dizer
quais que são as prioridades delas que o governo tem que incorporar no orçamento, né? Então, essas propostas vão ser incorporadas na LOA, e elas vão ser votadas e escolhidas em conjunto pela população que estiver ali presente. O orçamento participativo já aconteceu ou acontece em mais de 1.000 municípios no mundo inteiro, e pelas cidades que já aconteceu no Brasil, como Porto Alegre, BH, Guarulhos, enfim, então, são normalmente cidades grandes, tem uma estimativa da FGV de que cerca de 30% da população brasileira já viveu sob um regime de orçamento participativo. E até hoje o Brasil é referência, né, no orçamento participativo. As principais cidades, Porto Alegre, Montevidéu, Rosário, na Argentina, Toronto, no Canadá, acho que o Senegal faz um orçamento participativo federal, se eu não me engano, na Índia também, que aí é descentralizado, mas é para o orçamento federal. E aí tem Paris, Barcelona e Luxemburgo, que também fazem orçamento participativo. Mas, assim, tem muito mais, gente, porque até são informações um pouco difíceis de encontrar, assim, sobre onde tem orçamento participativo, porque eles não seguem um padrão, né? Como eu falei, os lugares decidem como vão fazer, mas o que a gente mapeia é em que lugares está tendo participação popular direta na decisão de planejamento de políticas públicas. Aí tem as competências, que é uma coisa importante também, né? Porque às vezes a gente mesmo se revolta com o negócio e não sabe quem é que deveria estar fazendo aquilo que está faltando. Saúde, educação e cultura são competências que são dos 3 entes federativos, eles compartilham. Mas o município tem mais competências do que os outros entes, né? O município é responsável por administração, assistência social, previdência social também tem no estado e na União, mas o principal é o município, urbanismo e encargos especiais. Já o estado é o principal responsável por segurança pública, habitação, saneamento e transporte. E a União é o principal responsável por ciência e tecnologia. Isso dá uma variadinha, assim, gente. Essas competências não são ultra mega fixas, né? Elas são mais ou menos fluidas, mas esses são os principais responsáveis. E aí existem os mínimos constitucionais, né? Por exemplo, 25% da receita de impostos tem que ser gasta com educação. 15% da receita de impostos de saúde tem que ser gasta com saúde, né? Então, da receita de impostos tem que ser gasta com saúde. Esses mínimos estão colocados na Constituição e se é uma daquelas coisas que é verificada na hora da prestação de contas, né? Aparece lá um cálculo mostrando quanto foi com educação e com saúde. Não é educação e saúde a função, assim, tudo de educação. São algumas rubricas que entram nesse cálculo. Aí o governo vai, coloca lá quanto que gastou, o TCM refaz o cálculo, às vezes o governo calcula de um jeito, o TCM de outro, então aí fica cabendo ao legislativo, né, fazer essa análise. E também tem os limites da LRF. Esses limites aí eles colocam, por exemplo, 11,5% da receita corrente líquida de um ente, no máximo pode ser gasto com pagamento de dívida. No máximo, 120% da receita corrente líquida pode ser a dívida consolidada líquida. E, no máximo, 60% da receita corrente líquida pode ser a despesa com pessoal. O que acontece se passar? Aí começa a acionar gatilhos, né, da LRF. Isso é um problema. Muitas vezes os gatilhos são, por exemplo, o congelamento de salários. Então, pode ser um gatilho. São coisas que, no geral, são prejudiciais para a população, né? Os servidores, para a oferta de serviços. Então, é bem ruim quando você são os gatilhos. E não só existem esses limites, né? Esses aí são os que são colocados para todos os entes, mas, por exemplo, o Estado do Rio tem seus próprios limites e mínimos por conta do regime de recuperação fiscal. O município do Rio está votando agora um novo regime fiscal que coloca vários gatilhos. E aí vai ficando, gente, um gatilho por cima do outro, um limite em cima do outro, e o orçamento começa a ficar bem difícil de planejar, né, de fazer. Acho que a Júlia vai falar um pouco do perrengue, que foi a LOA de 2021 federal. Eu vi alguns professores falando que, inclusive por isso, assim, né, teto em cima de teto, e as coisas começaram a ficar inviáveis. Enfim, gente, já encerrando, o orçamento público, como eu falei antes, é muito importante, porque é uma ferramenta política, né, de planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas, elenca prioridades do governo, e também é uma ferramenta que
é importante na democracia, né? Se for orçamento participativo, mais ainda, né? Garante mais a participação popular. Mas se não for, mesmo assim, o orçamento público, ele nos permite, pelo menos, acompanhar o que o governo está fazendo. E aí, como que a gente faz isso? Nessas principais fontes de pesquisa aqui. O Diário Oficial dos Municípios dos Estados da União é uma excelente fonte de pesquisa, porque, por exemplo, os relatórios têm que ser publicados lá, os remanejamentos, os contingenciamentos, tudo isso tem que ser publicado no Diário Oficial. Os portais de transparência, né, que estão disponíveis na internet, a maioria dos entes tem um portal da transparência e em alguns você consegue encontrar informações de orçamento. Os sistemas orçamentários, que não necessariamente são abertos para todo mundo, mas alguns servidores têm acesso, né? Por exemplo, no município do Rio, a gente trabalha com o SIG, no estado do Rio, o CIAF. Acho que, não sei o nome do federal, mas tem também, acho que é FINCOM, não é? Uma coisa assim, Júlio. CIAF e CIOP. Ah, sim, CIAF e CIOP. Então, esses sistemas, eles são ótimos, porque normalmente você consegue ver o orçamento quase em tempo real, né? Tipo assim, se é emitido uma ordem de pagamento, a Fazenda já tem que colocar ali. Além disso, a Câmara Municipal costuma ser um lugar que você consegue encontrar informações de orçamento, né? Tanto no site da Câmara, quanto nas coisas das comissões de orçamento. Por exemplo, você assiste uma audiência da comissão, onde vai lá o secretário da Fazenda apresentar os resultados. É uma importante forma de transparência. Os tribunais de contas, como eu falei, eles elaboram pareceres sobre o orçamento público, sobre a execução orçamentária, que são super importantes, né? Eles, inclusive, auxiliam você ler o orçamento. E os relatórios produzidos pelos próprios entes, que esses relatórios podem estar no Diário Oficial, no portal da transparência, às vezes eles até chegam a circular na internet, né? Quando são mais relevantes, assim. E muitos desses relatórios são obrigatórios, o ente é obrigado a fazer, para prestar contas, né, para a população, mas tem alguns que não, tem alguns que realmente é iniciativa, às vezes, da Secretaria de Planejamento ou da Secretaria da Fazenda, para organizar as informações. O que mais? Aí eu trouxe umas dicas de leitura de coisas básicas de orçamento mesmo. O Fórum Popular do Orçamento, ele publica artigos mensais no Jornal dos Economistas sobre orçamento e finanças públicas. Aí é mais sobre o Rio, município, também às vezes Estado, e muito raramente União, porque, enfim, o foco, né, é o Jornal dos Economistas do Rio, mas vale a pena ler, porque às vezes é sobre temas mais abstratos, né, não fala tanto do orçamento local. A professora Sol Garçom, da UFRJ, ela sistematizou informações muito importantes de orçamento público nesse livro, que chama Planejamento, Orçamento e Gasto com Políticas Públicas. E, além disso, tem o manualzão, né, das finanças públicas, que é esse do Jean Biagi, com a Ana Cláudia Allen, que é mais para você consultar, sabe? Informações ali, bem manualzão mesmo. Mas fica a dica para quem se interessar pelo tema e quiser pesquisar um pouco mais. E é isso, gente. Tirem suas dúvidas. Matheus, minha sugestão era de eu fazer na sequência, a gente deixar as dúvidas para o final, pode ser? Isso, tá ótimo. Beleza. Pode ser, claro. Vou parar aqui de compartilhar, então, Ju, aí você compartilha. Obrigada, Júlia. Então, gente, a Júlia trouxe aí a perspectiva do município, que eu acho super importante, porque eu fico aqui em Brasília, os meus colegas também, e eu acho que a gente conhece muito pouco da experiência local, né? Então, tudo isso que a Júlia trouxe também de orçamento participativo é um movimento que é local, que acontece nos municípios e que, infelizmente, não sobe aqui para o nível federal. A gente teve, né, algumas experiências pontuais, assim, de tentativas de participação no processo orçamentário, mas muito incipientes, e tem 2 anos que acabou tudo. Tá? Acho que o primeiro ponto para poder ficar aí claro para vocês é que no orçamento federal o prazo de encaminhamento da LOA ele é diferente, ele é 31 de agosto também, tá? Então, no município é 30 de setembro, mas aqui no federal é 31 de agosto. O prazo da LDO é o mesmo, 15 de abril, e do PPA também é o mesmo, 31 de agosto, só na LOA que tem essa diferença. E eu vou falar um pouco aqui agora sobre esse processo de tramitação
aqui da LOA, como é que se dá essa relação entre executivo e legislativo. Então, a gente tem o Poder Executivo coordenando todo o processo de elaboração da LOA, então isso hoje é feito pelo Ministério da Economia, e aí um ponto importante é assim, a LOA, ela trata dos 3 poderes. Então, o Executivo coordena, mas o orçamento do Judiciário também está lá, o orçamento do Legislativo também está lá, o orçamento do Ministério Público também está lá. Então, o Executivo coordena, mas a gente tem os recursos que estão alocados para todos os poderes. Então, assim, se você quiser saber quanto que o Supremo está gastando, é na LOA que você vai encontrar, não é separado, tá bom? Está tudo junto. Aí depois esse projeto de lei, ele é encaminhado para o Poder Legislativo. E aí um ponto muito importante é o seguinte, a prerrogativa do Legislativo de poder alterar esse projeto. Porque durante a ditadura militar, o que acontecia? O projeto também era encaminhado para o Legislativo, só que era simplesmente para ser homologado. Então, assim, não é enviar o projeto para o Legislativo, que é o diferencial. O diferencial é a capacidade do Legislativo discutir e modificar esse projeto. E ele modifica como? Por intermédio das emendas, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Depois, né, que o Executivo envia esse projeto, o Legislativo recebe, discute, altera e aprova. Tá? Aí, quando ele aprova, volta para o Executivo. Por quê? Porque o Executivo tem 2 opções. Ele pode sancionar integralmente aquilo que o Legislativo aprovou, ou ele pode vetar partes, que foi o que a gente viu esse ano. Neste ano de 2021, o Executivo não concordou com aquilo que tinha sido aprovado, né, no parlamento, e ele propôs um veto bem razoável às programações da lei orçamentária. Mas não acabou. Por quê? Porque esses vetos, eles também são analisados pelo Legislativo. Então, o Legislativo é quem tem a palavra final, né? Se o Legislativo quiser, ele pode derrubar esses vetos do Executivo e aí volta a valer o quê? Volta a valer o projeto que ele aprovou, né? Na prática, gente, assim, um governo forte com uma base coesa não tem veto derrubado. Né? Quando você tem um veto derrubado, é um sinal de desorganização da base e de um governo que está fragilizado, tá bom? Então, na prática, é isso que acontece. A gente vai ver aí agora nos próximos, semana que vem tem sessão do Congresso, tem alguns vetos para serem analisados, e é meio que uma prova, assim, de como é que está a articulação política, de como é que está essa condução da relação entre executivo e legislativo. Então, em linhas gerais, esse aqui é o nosso processo, né? E vamos falar agora sobre a questão das emendas, né? Hoje, a gente tem vários atores aqui no Legislativo Federal que podem fazer emendas, tá? E essas emendas são o quê? São modificações às programações do orçamento. E alguma dessas emendas, inclusive, são de execução obrigatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a não ser que tenha um motivo muito forte, um impedimento, o Poder Executivo tem que necessariamente gastar aquilo que os parlamentares colocaram no orçamento. Isso é o caso das emendas individuais e das emendas coletivas de bancadas estaduais. Então, esses 2 tipos de emenda, o que o parlamentar colocou lá, ou a bancada estadual colocou, é obrigação do Executivo gastar, tá bom? Então, olha só, as emendas individuais são aquelas que cada parlamentar, cada deputado ou cada senador apresenta, elas têm uma previsão constitucional do montante dessas emendas, né? Hoje, isso está em torno, mais ou menos, de 16 milhões de reais para cada parlamentar. Então, todos os anos, eles podem propor acréscimos no orçamento da ordem de 16 milhões. A única regra é que metade desse valor tem que ir para a saúde. Então, 8 milhões para a saúde, os outros 8 milhões para onde os parlamentares quiserem. E essas emendas são de execução obrigatória. As bancadas estaduais, as 27, também apresentam emendas obrigatórias. E o valor delas é bem maior, são 241 milhões. Então, assim, seja uma bancada pequena, como a bancada do Amapá,
seja a bancada de São Paulo, que é gigantesca, o valor é o mesmo, tá? Então, tanto para as pequenas quanto para as grandes bancadas, elas têm o mesmo valor para fazer essa alocação. E essas emendas de bancada também são de execução obrigatória. E a gente tem 2 outros tipos de emenda que também sempre aconteceram, sempre ocorreram no orçamento, que são as emendas de comissão e as emendas de relator. As emendas de comissão são das comissões permanentes da Câmara e do Senado. Então, a Comissão de Educação, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Viação e Transporte, elas também têm a prerrogativa de apresentarem emendas ao orçamento. Só que as emendas de comissão não são obrigatórias, tá? E quem também apresenta emenda ao orçamento é o relator. O que é o relator? Ele é um parlamentar, todo ano alterna, um ano é senador, um ano é deputado, que é aquele parlamentar que vai conduzir o processo de discussão da lei orçamentária no Congresso. E é um processo de negociação. Como a Júlia falou, como o Matheus falou, o orçamento é uma peça política. E para uma peça política ser aprovada, você precisa negociar. Então, o relator, aqueles que a gente ouve lá, 20 bilhões, 30 bilhões de emenda de relator, não é uma emenda dele, é emenda de acordos, de negociações que ele fez com todos os outros parlamentares. Para quê? Para conseguir aprovar o seu relatório. Isso sempre aconteceu, sempre existiu essa negociação, tá? O que tem de diferente no último ano? Para dar maior transparência e a gente conseguir acompanhar a execução dessas emendas obrigatórias, primeiro, né, as individuais e as de bancada, foi utilizado um classificador orçamentário chamado RP, que é resultado primário, que, olhando esse indicador, batendo o olho, a gente sabe qual é o tipo de emenda. Então, RP6 significa que é uma emenda individual, RP7 significa que é uma emenda de bancada impositiva, RP8 significa que é uma emenda de comissão e RP9 significa que é uma emenda de relator. Isso é só para o federal, tá bom? Estados e municípios podem ter outra sistemática. Então, assim, o que aconteceu do ano passado para cá é que a gente conseguiu identificar e visualizar no orçamento qual é o valor da emenda de relator e qual que é o valor da emenda de comissão. Significa que são emendas novas? Não, significa que essas emendas elas estavam diluídas no bojo ali de todo o orçamento público, tá bom? E agora, esse ano, né, uma parte dessas 2 emendas, desses 2 conjuntos de emenda, de relator e de comissão, foram vetadas. Por que elas foram vetadas? Porque elas não são obrigatórias. Entendeu? Com emenda individual e emenda coletiva de bancada, você não pode vetar, porque está lá na Constituição, foram 2 emendas constitucionais que tornaram elas impositivas, então você não poderia vetar. Então, o que sobrou para você vetar? Emenda de relator, emenda de comissão e programação do próprio executivo. Tá? E aí acho que é importante a gente separar o veto do contingenciamento, porque o veto é como se essa despesa não existisse mais na lei orçamentária, não tem mais essa rubrica, não tem mais essa programação, enquanto que o contingenciamento é só um bloqueio temporário, que pode ser revisto ao longo do ano. Então, a LOA de 2021, ela foi um processo bem tumultuado, porque em 2020, a comissão responsável pela discussão do orçamento, que é a CMO, que é uma comissão mista, né, que junta deputado e senador, ela não foi instalada. Sem instalação da comissão, não tinha como apresentar emenda, porque emenda não é apresentada no plenário, emenda só é apresentada na comissão. Então, sem comissão instalada, não podia ter emenda. Aí, o que a gente teve que esperar? Teve que esperar o ano de 2021, mudar a presidência da Câmara, para poder instalar uma comissão que deveria ter sido instalada no ano passado, para ela discutir o orçamento do ano passado. Então, a comissão foi instalada em março, funcionou só em março, foi instalada em fevereiro, funcionou só em fevereiro e em março, aprovou esse orçamento e já extinguiu a comissão também.
Então, a gente já não tem mais CMO instalada, né? A gente está esperando aí um novo processo. Então, o orçamento, que era para ter sido votado lá até 22 de dezembro, não foi votado agora só no final de março, sancionado em abril, e aí com esse conjunto de vetos. Tá bom? Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí depois, quiser perguntar, se não der tempo de perguntar na aula também, meu e-mail está aí, fiquem à vontade. Só uma coisa que eu acho que ninguém fez direito. O Danilo continua com a dúvida se descumprir o PPA por livre e espontânea vontade não configura crime. Alguma de vocês saberia responder? Então, eu tinha pensado em responder essas duas perguntas que tinham surgido enquanto estava falando, mas aí, Ju, pode me complementar, por favor. Então, essa coisa de respeitar o PPA é diferente de desrespeitar, por exemplo, a LRF, ou desrespeitar a LDO, que coloca diretrizes no orçamento, porque o PPA ele é um planejamento das políticas públicas, né? Então, por exemplo, se você coloca lá que você vai construir 2 escolas, mas você constrói só uma, não, assim, não tem problema, não configura crime, né? Na verdade, a gente até tem relatórios anuais de como está a execução do PPA, porque a maioria das vezes o PPA não é cumprido à risca. Principalmente, aí, é até bom que a Júlia falou de emendas, né? Principalmente as emendas que a gente faz, né? Que o Legislativo faz. Normalmente, a experiência, assim, de município e Estado, que as nossas emendas elas são autorizativas, elas não obrigam o governo a cumprir, elas só sugerem ao governo, né? Autorizam que o governo cumpra. Elas normalmente são completamente ignoradas, sabe? Então, chega no fim do ano, o executivo dá prioridade para executar o que ele já tinha colocado na lei, ignora a maioria das emendas e não tem problema nenhum o PPA ser descumprido, a princípio, assim, pelo menos município e estado, não tem problema. Serve para a gente fazer pressão política, né? Ó, você colocou no PPA e você não está cumprindo. Você planejou a política pública e você não está né, cumprindo o compromisso que você teve com tal setor, com tal movimento, com tal função. Mas não configura crime. E alguém tinha perguntado sobre o que acontece até a aprovação da LOA, né? Então, eu acho que é porque esse ano que aconteceu, a LOA 2021... mas é do Orçamento Federal. Vou deixar para a Júlia responder, porque no município não acontece muito isso. A LOA normalmente é votada até 31 de dezembro, então o ano já começa com uma LOA vigorando. Bom, então, aqui no nível federal também o PPA ele é completamente esvaziado, mas esse é um processo que vem de longa data, não foi só, né, fruto desse último governo, acho que o último governo botou a pá de cal, mas você já tinha um processo de enfraquecimento do PPA muito antigo, né? O PPA federal ele não tem nenhuma ligação mais com o orçamento, ele é ali um plano que você não tem valor, que você não tem as ações orçamentárias, então essa conexão entre plano e orçamento, no nível federal, ela não existe mais, tá? Então, acho que em relação ao PPA era isso, né? A questão da LOA, o que acontece se a LOA não for aprovada? A Júlia falou sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e uma das funções da LDO é orientar a elaboração e a execução do orçamento. Então, a LDO federal, ela tem toda uma seção dizendo o que vai acontecer se a LOA não for aprovada no prazo, né? E, basicamente, o que acontece é que você pega, né, aquela despesa que estava prevista na proposta, divide ali por 12, por 15, por 16, e pode ir gastando mês a mês esse valor, que a gente chama de duodécimo, né? Então, mas isso vale só para aquelas despesas obrigatórias ou aquelas despesas que necessariamente têm que acontecer. O pagamento de um bolsista, salário, aposentadoria, Bolsa Família, né? Há despesas discricionárias que podem ser adiadas, como, por exemplo, investimentos, elas ficam suspensas aguardando a aprovação do orçamento. As emendas também ficaram suspensas e só começaram a ser executadas a partir de 22 de abril, quando a LOA foi sancionada.
Ô, Matheus, essa questão de descumprimento, durante muitos anos, teve uma grande controvérsia aí na doutrina jurídica sobre a natureza da lei orçamentária, né? E aí o entendimento era de que a natureza da lei orçamentária era uma natureza autorizativa, então ela não criava direito subjetivo. Então, não criando direito subjetivo, você não poderia acionar o judiciário para obrigar o cumprimento do que estava ali. Só que isso mudou. Isso mudou por quê? Porque a emenda constitucional 102, ela diz que o executivo tem o dever de executar. Então, agora, a LDO para 2021, o que ela já traz? Que na prestação de contas anual do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito, né, no caso aqui do federal, o presidente ele tem que justificar a inexecução. Então, esse foi um primeiro passo para você mudar essa compreensão de que o orçamento é apenas autorizativo. Então, se você pegar a prestação de contas do Poder Executivo, né, da União de 2020, você já tem lá um capítulo que são com as justificativas para a inexecução das despesas. Mas isso é tudo muito novo, né? O PPA, o PPA menos ainda. O PPA ele não tem força legal coercitiva nenhuma, nada, tá? Vou aproveitar aqui só e responder. O Rafael perguntou o que é despesa discricionária. Rafael, a gente tem várias formas de classificar a despesa pública, né? Uma das principais é o que separa o que é despesa obrigatória do que é despesa discricionária. Uma despesa obrigatória é uma despesa que ela tem uma legislação que obriga o ente a gastar. Então, por exemplo, salário, aposentadoria, abono, né, seguro-desemprego, né, tem uma lei que te diz que se você tivesse carteira assinada por um prazo X e perder emprego, você vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Então, isso é uma despesa obrigatória, assim como a aposentadoria, assim como salário e várias outras. Despesa discricionária é aquela que o Estado, né, a União, pode escolher se ela vai gastar ou não. Um exemplo de despesa discricionária é o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é uma decisão do governo de pagar uma renda mensal àquelas famílias. Não tem nada que obrigasse o governo a fazer isso, né? Então, ela é classificada como uma despesa discricionária. E aí, no executivo, o classificador que a gente usa para identificar, né, tem o que a gente separa, né, do RP1, que é despesa obrigatória, e o RP2, que é despesa discricionária. Agora, mesmo uma despesa discricionária, ela tem uma certa rigidez, né? O caso do Bolsa Família, como é que o governo faz para, né, diminuir a despesa com o Bolsa? Ele não coloca mais família para dentro, mas quem está lá dentro ele não pode tirar. Então, ele vai deixando a fila crescer. Isso só acontece porque o Bolsa é uma despesa discricionária. Se ele fosse uma despesa obrigatória, se ele fosse um direito, o que ia acontecer? A pessoa ia acionar a justiça e o Estado ia ser obrigado a pagar o benefício, tá bom? Eu vi que a Carla fez uma pergunta, mas vamos seguir a ordem aqui das inscrições, pode ser? Pode perguntar, Rafael. Júlias, fazer para as duas aqui, na realidade, são dúvidas assim sobre quem está estudando o Fundeb. Então, eu queria ouvir de vocês como é que, por exemplo, os gastos com determinada despesa da função educação podem ser consultadas hoje. Essa é uma pergunta. E a segunda, mais especificamente, o meu grupo de pesquisa, a gente estuda a relação público-privado, e a gente tem visto muito, por exemplo, os entes, principalmente o ente estadual e o ente municipal, tratarem como parcerias determinado tipo de despesa, utilizando contratos, utilizando outros instrumentos que muitas vezes têm uma despesa, um recurso público, mas não de uma forma tradicional, por exemplo, de uma compra. Como é que isso pode ser consultado dentro do orçamento, se isso tem uma previsibilidade ou não? Eu queria ouvir vocês. Você quer responder, Júlia, sobre o Fundeb? Eu falo do Fundeb, posso.
Então, tem um outro classificador aqui da União, que chama I de uso, que ele, como assim, saúde, a Júlia falou, né, saúde e educação tem mínimos constitucionais, então você precisaria de ter uma forma de rapidamente apurar esses mínimos. Então, a gente utiliza um classificador que chama I de uso, né, e aí as despesas com educação, elas são classificadas no I de uso 8, né? Então, é um primeiro caminho para você conseguir rastrear essas despesas do Fundeb, mas o Fundeb, assim, e outro detalhe é que o Fundeb tem a complementação da União. Então, assim, a complementação da União é uma ação orçamentária específica, que aí você consegue ver o valor dela. Mas você não consegue, pelo orçamento da União, na LOA federal, você vai conseguir ver a complementação dela. E as outras despesas com MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, pelo I de uso 8. Agora, a distribuição do fundo como um todo, aí eu acho que precisaria, eu não sei te falar, porque não é a área que eu acompanho de educação, tá bom? Eu acho, Rafael, que uma forma de você ver a distribuição do fundo, aí por quem está recebendo, né? Por exemplo, aqui no município a gente acompanha também, dentro das despesas com o MDE, o mínimo do Fundeb, que é repasse, né, da União. O município recebe esse valor do Fundeb, e aí, por receber esse valor do Fundeb, acredito que seja algum dispositivo de uma lei, o município precisa elaborar um demonstrativo específico sobre as despesas com educação, e deixando bem claro o que veio do Fundeb, né, as despesas com o MDE e o que veio com a receita do Fundeb. O município do Rio, o estado do Rio também, tem esse demonstrativo. Esse demonstrativo normalmente vem na prestação de contas e nos relatórios, chama relatório de gestão e execução orçamentária. Isso eu acho que quase todos os municípios têm, se não esse relatório, algum parecido com esse. E aí vem esse demonstrativo, né? Ele é mais de mensuração monetária mesmo. Você quer saber o quanto do recurso do Fundeb está sendo gasto e para onde, né? Com qual ação. Normalmente vem perto dessa coisa do cumprimento do MDE, que é o mínimo com educação, manutenção e desenvolvimento do ensino. E sobre a sua outra pergunta das parcerias público-privadas, isso é um negócio bem complicado, assim, também é isso, vou falar da experiência que eu tenho aqui, né? O município do Rio de Janeiro, inclusive, já caiu o vereador, já caiu até no estado, já caiu o governador por causa da coisa das OS, das organizações sociais, que são essas empresas privadas que disputam a concessão de um serviço público, né? Era muito difícil da gente acompanhar o orçamento, muito difícil mesmo, porque ali, quando a gente abre o orçamento, aparece que é uma transferência, pagamento de terceirizado, e é isso, você não consegue abrir mais essa despesa para ver exatamente o que é. Então, você precisa, sei lá, fazer um requerimento de informação, fazer um ofício, pedir para a secretaria responsável, né, por aquela área, para eles pedirem para as empresas, para essas organizações, para essas empresas que estão com a concessão, fazerem um demonstrativo de despesa, um demonstrativo simples, né? Então, é um negócio bem complicado mesmo, assim. Inclusive, eu acho que é uma coisa que ainda falta ser legislado sobre o melhor, sabe? Principalmente em termos de transparência mesmo. Porque, cara, empresa de ônibus, essas empresas privadas que fornecem serviços públicos, é muito difícil da gente chegar na informação concreta, assim. Pelo menos aqui no nível estado e município, é um caos. Gente, acho que sou eu, então eu vou falar rapidinho, aproveitar as mestres do orçamento. Primeiro, parabenizar, foi muito boa a apresentação de todos, inclusive do Matheus, mas das duas em especial, assim, realmente. E minha pergunta, na verdade, é bem direta, assim, eu queria que você... A Júlia falou isso rapidinho na apresentação dela, a Júlia Borges, de despesa empenhada, despesa realizada, despesa não sei o quê, e aí eu só queria, se você puder explicar rapidinho de novo elas, porque é uma coisa que sempre me confunde. Claro. Então, a despesa empenhada é quando o executivo faz uma reserva de valor dentro do seu orçamento, porque ele está pedindo a execução de um serviço. Só que ele mantém aquela despesa reservada, mas ele não liquida, né? Ou seja, ele não
considera que ela já foi, ainda não é mais parte do seu orçamento, enquanto ele não verifica se aquele serviço aconteceu. Então, ela precisa, se for, no caso de uma obra, né, por exemplo, manda aterrar um terreno. Aí, quando expede lá a ordem de que vai aterrar o terreno, vai tirar 2 milhões para aterrar aquele terreno. Vai deixar, esses 2 milhões são empenhados naquela ação lá do terreno, de tal lugar. Quando a prefeitura conseguir ir lá, né, e ver que foi aterrado, que o serviço foi cumprido, aí ela pode liquidar esse valor e depois pagar. Só que isso é em tese, isso é o que seria. O que acontece muitas vezes? O empenho e a liquidação depende de como está a arrecadação da receita, né? Porque é isso, o orçamento é uma previsão de receita e uma autorização de despesa. Muitas vezes, a previsão das receitas, elas não se cumprem, né? As receitas, elas frustram. Então, se o município começa a ver que não tem receita o suficiente para sair liquidando despesas, que ele já viu que está ok, o serviço foi realizado, acaba que algumas despesas que ele pode, né, normalmente discricionárias, como a Júlia falou antes, ele deixa para liquidar depois, espera entrar mais uma receita, ou espera ter uma transferência federal, ou uma transferência estadual, para poder liquidar essa despesa. Mas a diferença é basicamente essa, né? O empenho ele é uma reserva. E a liquidação é quando você já expediu a ordem, tipo assim, você não expediu a ordem de pagamento, isso é o pago, né? Mas o liquidado, você sabe que aquele valor já foi, sabe? Ele não faz mais parte do bolo do orçamento. É uma diferença tênue mesmo, né? Uma diferença sutil, assim. Mas a diferença entre liquidado e pago, você não precisa, né? É uma coisa que, assim, afeta o serviço, porque se o governo não pagar no ano, naquele ano, e ele deixar para o próximo ano, fica como restos a pagar, que é uma coisa que pode acabar virando uma bola de neve, e aí também aciona gatilhos e tal. Mas, normalmente, a gente faz análise do orçamento mesmo pegando o liquidado, porque o liquidado já nos diz quanto que o governo está gastando, sabe? Mesmo que ele tenha pago ou não ao prestador de serviço, né? Ou, sei lá, a uma secretaria, enfim. O pagamento sempre vem... Sim, o pagamento sempre vem depois que o serviço foi feito. O prestador de serviço, quando ele entra numa licitação, aí também, gente, tudo que eu estou falando é município-estado. Eu não... Depois, se for diferente na União, a Júlia pode falar melhor. Mas, quando tem uma licitação para a prestação de um serviço para município, para estado, o prestador já sabe que ele só recebe depois que o serviço for avaliado. Se for um serviço longo, por exemplo, vai demorar 4 anos para fazer uma obra. Aí vai ter uma parte que vai ser paga, sei lá, por ano. Mas isso aí tem que estar no contrato da licitação. E é isso que o Rafael falou. São 3 fases. Na verdade, são até 4 fases, né? Porque tem a dotação inicial, que é a que vem na LOA, depois tem a atualizada, que é quando vai mudando ao longo do ano. Mas o principal mesmo é isso: empenho, liquidação e pagamento. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Nada. Júlia, só complementando essa pergunta, você falou de restos a pagar para o próximo ano. Então, quer dizer que quando o Estado, o município, deixa de pagar aquele serviço que já foi prestado, ele deixa de pagar naquele ano, ele pode pagar no ano seguinte. É isso, naquele serviço. Ele pode ficar acumulando restos a pagar, por exemplo. Ele não paga, joga para o ano seguinte. Aí no ano seguinte não paga, joga para o ano seguinte. E quais as implicações disso até para a própria prestação de serviço? Tipo assim, tem algumas empresas que vão querer não prestar o serviço para o governo se ele continuar jogando por resto a pagar. Qual que é a implicação disso? É uma multa para o Estado? Uma cláusula de juros maior? Assim, quais são as implicações disso? Pode falar. Não, era isso, e a segunda é mais sobre base de dados, assim, que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, trabalhando com saúde, fica um pouco mais fácil porque tem o CIOPS. No CIOPS a gente consegue outras informações, inclusive, que não são relacionadas à saúde. Só que quando você quer ver o orçamento geral, as várias áreas, fazer uma comparação,
Por exemplo, eu consegui acessar o SIGA uma vez, mas não tinha lá as informações para todos os anos. E eu precisava das informações, assim, uma base que tem uma certa estabilidade, tenha acesso público e que eu consiga saber mais informações de dados mesmo, de empenho, valor liquidado e de pagamento para cada uma das áreas do governo federal e do estado e municípios. Obrigada. Carla, vou responder primeiro essa de resto a pagar. Sim, o resto a pagar pode ficar para o ano seguinte, né? Como eu falei, é isso. Dependendo se você tinha um limite, uma porcentagem de resto a pagar, tem alguns gatilhos que são acionados. Por exemplo, você não pode mais comprometer uma parte da receita. Alguma coisa assim, gente. Desculpa, não tenho certeza absoluta, mas tem... normalmente vem na LDO isso, né? Como a Júlia falou, vem na LDO tipo assim, coisas que vão acontecer caso você descumpra tal coisa. Acontece dos restos a pagar acumularem. É uma coisa ruim, né? Como eu falei, vira uma bola de neve. O estado do Rio, que está numa crise ferrada, está em regime de recuperação fiscal, uma das coisas que aconteceu foi esse acúmulo de restos a pagar. O que começa a acontecer? O Tribunal de Contas todo ano vai falar, olha, você está com restos a pagar X, você precisa colocar esse resto a pagar no seu orçamento, né? Você precisa tirar uma parte da receita para resolver o resto a pagar. E aí a gente consegue ver lá, normalmente no acompanhamento orçamentário, né? Restos a pagar e restos a pagar pago. Na verdade, restos a pagar e restos a pagar pagos. Vem depois ali, né? Empenhado, liquidado, pago, resto a pagar. E aí, às vezes, para, por exemplo, uma função, saúde, por exemplo, você pode ver que se o governo está dizendo que ele gastou 10 bilhões, na verdade ele gastou 9 bilhões, porque 1 bilhão era restos a pagar do ano anterior. Então é importante até fazer essa diferença, né? Para você ver quanto que de fato está sendo gasto com ações daquele ano, né? Daquele exercício. E sobre base de dados, eu não sei qual é o período que você quer, assim, né? Uma base histórica desde quando. Mas, e também não sei qual estado e município, mas se for do Rio... Depois de 95. Ah, tá. Do real, Então, no estado do Rio tem um portal que é aberto, que é o Transparência Fiscal. O CIAF não é aberto, né? Mas o Transparência Fiscal é aberto. E lá tem bastante informação. Mas eu acho que começa em 2002, essa base de dados. E no município do Rio tem um também que é o Contas Rio, onde você consegue também um acesso, e aí é 2008. Para você conseguir antes disso, vou ser sincera com você, eu nunca fiz uma pesquisa para antes de 2002, mas para fazer entre 2002 e 2008, na época que eu estava no fórum, a gente teve que enviar um ofício para a Secretaria da Fazenda para eles mandarem a base de dados para a gente. Então, assim, não é fácil mesmo conseguir, sabe? E eu não sei, talvez a Júlia saiba melhor, mas eu não sei se existe algum sistema a nível federal que englobe tudo isso, inclusive estados e municípios. Eu acho que não. Então, Carla, do ponto de vista federal, para acompanhar o orçamento federal, né, tem o Siga Brasil e tem o painel do orçamento federal, que também é aberto e você consegue fazer vários cruzamentos, várias consultas. O que acontece? É que a gente tem, às vezes, muita mudança no nome das ações e dos programas. Então, às vezes, veio zerado, é porque a ação chamava A e eles mudaram o nome para B. Então, você precisa também saber essas alterações, né, qualitativas para poder fazer a consulta, né? O SIGA, ele é sempre bem atualizado também. Uma grande vantagem do SIGA é que ele já corrige os dados pelo IPCA, mas ele tem dados só a partir de 2000 também. E o painel do orçamento também é só a partir de 2000. Dados anteriores, você teria que consultar, né, no site da Câmara ou no Senado, no Diário Oficial, para poder pegar a própria LOA e olhar. É bem mais difícil, assim. É só em 2000 que a gente consegue construir séries históricas mais confiáveis, né, para o nível aqui federal.
comparação entre estados, municípios e União, a gente tem um classificador orçamentário, que é a função. O que é a função? Ela tenta identificar qual que é a grande área daquele gasto. Então, a função é saúde, a função é educação, a função é segurança pública. E esse é o único classificador orçamentário que ele é o mesmo para a União, estados e municípios. Então, todos os estados têm as mesmas 28 funções que a União e os municípios também. Então, é a forma que a gente tem de conseguir fazer essas agregações, né? Quanto que o Brasil gasta com saúde? Como é que você vai saber isso? Você vai pegar o gasto com a função saúde, quanto que a União gastou, quanto que estados e quanto que municípios gastou. E isso, quem faz essa consolidação é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, eles têm um banco de dados que você consegue consultar com esses dados agregados, acho que a partir também de meados da década de 2000. E aí, a partir... Agora, esses dados são dados declaratórios. Os municípios que informam, como CIOPs na saúde, como CIOP na educação, são dados declaratórios. E a gente sabe que tem muito problema de confiabilidade nesses dados, porque os municípios querem, né, inflar a despesa com saúde para poder dizer que estão cumprindo o mínimo. Então, tem que olhar sempre com cuidado, mas é a melhor, chama SICONF, é a base de dados lá da STN, que é possível falar isso. E eu coloquei também uma outra referência aí sobre a questão dos restos a pagar aqui na esfera federal, porque aqui a gente não tem restrição nenhuma, né? E só lembrando aqui que a União, que a gente tem dois tipos de restos a pagar. A gente tem restos a pagar de despesas que efetivamente já foram prestadas e que só falta o pagamento, mas a gente tem restos a pagar também de despesas que ainda não foram prestadas. E por que isso acontece? É o que a gente chama de restos a pagar não liquidados. Porque, assim, uma coisa é o processo de execução da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Outra coisa são processos administrativos para a concretização dessa despesa. Então, você faz um empenho para adquirir um equipamento. Só que depois você vai ter que abrir um processo licitatório, né? E nem sempre esse processo licitatório ele consegue ser realizado dentro do ano fiscal, dentro do exercício financeiro. Então, você pode, né, é comum em grandes obras que você tenha a inscrição de restos a pagar de despesas que foram somente empenhadas, que só houve esse compromisso do Estado em gastar, mas que o serviço não foi prestado ainda. Então, esses são restos a pagar não liquidados. Aqui na União é bem comum de existir, tá? Então, e a gente não tem nenhuma limitação a que a União, ela, né, inscreva em restos a pagar. Não tem também, assim, qual que é o ponto ótimo, né, de quanto ter ou não ter de restos a pagar. Isso daí depende muito de setor para setor, porque principalmente na área de infraestrutura, os restos a pagar têm sido utilizados também como uma forma de você permitir orçamentos plurianuais, né? De você permitir que o orçamento passe de um ano para o outro, tá bom? Obrigada, Júlia. Oi, acho que agora temos mais um inscrito, Wilson, se quiser tirar. Tá, vamos lá. Bom, oi, pessoal, boa noite de novo. Agradecer também a explanação das duas aí, muito bom, assim, bem acompanhado, bem geral, resumão mesmo. Até para quem, de fato, tem uma certa familiaridade, mas já ajuda bastante, assim, entender os caminhos por onde perpassam e essa questão, de fato, né, de um debate que perpassa muito por uma opção política, né, de governo, enfim, do orçamento, não necessariamente uma questão técnica ou de restrição orçamentária fiscal e tal. Aí eu queria que as duas pudessem fazer um comentário, então, enfim, talvez acho que Mara Júlia Rodrigues, que está em Brasília, mas a Bote também fica à vontade, porque, por exemplo, a gente teve esse ano, né, uma realidade do orçamento um pouco diferenciada, né,
que acaba que não reflete a realidade, né? Aliás, já vem de algum tempo, mas muito por conta da pandemia também, né, dos seus reflexos, né, esse orçamento acaba não acompanhando isso, né? De certa forma, enfim, viola direitos, pode-se dizer assim e tal, né? Por conta dos recursos insuficientes, né, que acabaram ficando de fora, né, da LDO desse ano e tal. E a Júlia já até comentado, né, de ações, né, de práticas, né, que são corriqueiras e comuns no Congresso, vinha em Brasília, mas esse ano a gente teve a particularidade que foi aquela questão de subestimar, né, as despesas, né, tanto é que o governo teve que fazer alguns cortes, né, inclusive em áreas já subfinanciadas, né, já há alguns anos, né, então acabou que não ficaram de fora aí, né, da tesoura governamental, assim, tal. E aí teve o veto, enfim, mas para além do veto, teve, por exemplo, bloqueio de despesa, né, que foi uma prática, se eu não me engano, acho que pelo menos que eu vi, assim, né, que foi instalada a partir da LDO desse ano, né, de 2021 e tal, ou seja, né, já esse bloqueio de despesa já na raiz, assim, já de início. E aí, por conta desses dois dispositivos, né, teve um montante, né, enfim, acho que considerável, né, de recursos que foram cortadas para poder cumprir, né, essas regras fiscais, né, como o teto e tal. E aí, por exemplo, a saúde, acho que foi eu vou olhar aqui, a saúde foi 2 bilhões e 200, e aí só a educação, né, para um outro exemplo, acabou que ela caiu na regra de ouro, né, e aí ela está dependente de crédito suplementar de 55 bilhões, por exemplo, né, para a educação, fora os outros 2,7 bi que tinham ficado de fora, né, desse bloqueio. Então, vocês pudessem comentar também um pouco dessa particularidade, né, do orçamento desse ano, por exemplo. Inclusive, dentro do campo da saúde, a que mais sofreu cortes foi as áreas de enfrentamento à Covid, né, tipo, no meio da pandemia e tal. Enfim, logicamente que também a gente não pode ficar muito surpreso com o governo que tem, mas de qualquer forma, tipo, tu pensa, né, dentro do orçamento da saúde, uma das secretarias, enfim, uma das áreas mais afetadas foi, de fato, a que está fazendo enfrentamento ao Covid. Então, se elas puderem entrar nessas questões também, por favor. E obrigado. Valeu. Vou começar, então, e depois a Júlia comenta. Então, o que acontece? Contingenciamento é um instrumento que foi previsto pela LRF. Então, ele acontece desde 2000. Um ano que a gente teve um contingenciamento monstro, maior da história, nunca visto antes, foi em 2015. Porque foi o ano que o Levi assumiu o Ministério da Fazenda. Então, aquele ali foi o contingenciamento do fim do mundo. Tá? Então, o contingenciamento ele já é uma prática bem antiga. Nos últimos anos é que a gente não teve contingenciamento, né? E não teve em 2020 por conta da pandemia e dessas questões. Aí o que acontece? Você tem razão, Wilson, que a gente tem uma multiplicidade de regras fiscais. Então, a gente tem a regra de ouro, que é uma regra que vem lá da Constituição. Depois, a gente tem a regra, né, de resultado primário, que foi colocada pela LRF. Depois, a gente tem a regra do teto, da Emenda Constitucional 95. E agora, a gente tem a última regra aí, que é a proposta de uma regra para a dívida, colocada pela última emenda constitucional. E aí, muitas vezes, né, é confuso de você compatibilizar todas essas regras. Mas na hora do vamos ver, a regra que vale é a regra do teto, entendeu? Que a despesa não pode passar daquele determinado valor. E aí, o que foi feito, né? Tem uma intenção de desfinanciar algumas áreas, isso é uma intenção clara, mas assim, tem um limite, né? Na saúde você tem que cumprir o mínimo. As despesas em saúde sempre ficaram muito próximas desse mínimo, né? Já na educação, as despesas descolaram, né? As despesas em educação, elas cresceram muito acima do mínimo. Então, assim, é como se você tivesse mais gordura na educação para poder achatar esses gastos. E aí, né, vários ministérios subfinanciados na LOA de 2021, né, e foram tentar recompor esses orçamentos no Congresso, por meio das emendas, né, e que é um movimento legítimo, normal, que de acontecer. Mas, né, quando você recompõe por meio de emendas que não são impositivas, abriu-se o flanco para que houvesse o veto depois. Né? O entendimento lá da Câmara, dos consultores da Câmara e do Senado, é que você não
tinha razão legal para ter o veto. Tanto que o veto, ele inclusive, ele fica no meio do caminho, ele não é nem o valor total que foi incluído de emendas. Se você tivesse uma inconstitucionalidade nas emendas, você teria que vetar tudo, e não foi tudo que foi vetado, foi o acordo, né? Então, assim, é muito mais uma decisão política do que qualquer outra coisa. Assim, vamos vetar uma parte para poder não parecer que ninguém perdeu. Essa questão de despesa subestimada acontece também todos os anos, e na maioria dos casos, muitas vezes é o próprio executivo que subestima. Por quê? Pensa que você tem uma despesa obrigatória, seguro-desemprego. Vai faltar dinheiro para o seguro-desemprego? Não. A hora que estiver acabando a dotação, você vai fazer um crédito e vai colocar mais. Então, é um processo que a gente chama de inversão de prioridade. Né? Você deixa aquelas despesas obrigatórias subestimadas, porque na hora H vai ter que ter dinheiro. E aí você aloca recursos para despesas que são sua prioridade e que não são obrigatórias. Então, esse processo é um processo com desconfianças de parte a parte, né? Você desconfia das estimativas que o executivo apresenta, o Congresso sempre tenta ampliar os recursos, né, para determinadas áreas, ele sempre tenta colocar mais emendas, e aí quem vai definir se vai ter corte, se não vai, se vai ter veto, se não vai, é a política. É isso. Se a Júlia quiser complementar. Não, é isso mesmo. Né? Eu acho que a pergunta do Wilson fez mais sentido mesmo para comentar a nível federal. Eu só estava pensando aqui desse processo de emendas, né, que é muito diferente a nível federal e nos entes subnacionais, e que, assim como essa coisa de você fazer uma previsão abaixo, né, das despesas, que normalmente acontece o contrário nos entes subnacionais. Normalmente os entes subnacionais, eles preveem uma despesa para o ano e ela não se executa completamente. Por que isso acontece? Pode ser por frustração de receita, como eu tinha falado antes, né? Ou seja, aquele governo que não tem receita suficiente para executar todas as ações que ele tinha se proposto, ou pode ser mesmo por mudança de prioridade, né? Ou seja, assim, olha, aqui a gente vai fechar o ano em déficit, ou qualquer coisa do tipo, e aí o governo vai e fala, ó, a gente não vai mais gastar com assistência social. Assistência social é clássica, assistência social é assim, viu que está ruim, Estado e município, cortem assistência social e cultura. São os dois que é sempre, sempre, sempre. Assim, acho que eu nunca vi um ano em que tudo que estava previsto de despesa para a cultura fosse executado. Então, acaba acontecendo o contrário disso que a Júlia falou aqui. E sobre orçamento de guerra, acho que essa pergunta foi para a Júlia, né, enquanto ela estava falando. Vou deixar, então. Oi, Júlia, obrigado, tranquilo. É isso que você está falando, né, sobre as diferenças dos entes subnacionais, eu acho que é muito interessante, porque a União, ela tem uma flexibilidade, gente, que os estados não têm, né, que é a emissão de dívida. Então, quando você vai falar de orçamento de União e de orçamento de estados e municípios, isso faz toda a diferença. Né? Então, acho que essa dependência da arrecadação ela é muito maior lá para a prefeitura ou para o estado do que aqui para a União. Né? Então, acho que isso tem que ficar claro também. A questão do orçamento de guerra é porque todo mundo sabia, né, que menos o Paulo Guedes lá no começo, né, que falou que com 5 bi ele resolvia a pandemia, mas todo mundo sabia que ia precisar de muito dinheiro para poder fazer isso. Né? E aí a burocracia aqui de Brasília que lida com o orçamento, ela ficou muito resistente também depois do processo de impedimento, né? Por quê? Porque começaram a questionar filigranas ali da interpretação das discussões do direito financeiro, do direito orçamentário. Então, o orçamento de guerra, do ponto de vista do orçamento, tá? Foi muito mais para dar uma tranquilidade, uma segurança jurídica para que os gastos pudessem ser executados com a agilidade necessária, também a alteração de determinados processos licitatórios, justamente para ter essa urgência que fosse necessária. Muito mais, então, um respaldo legal
para toda essa burocracia que ia operar esse processo aí de acompanhamento, tá bom? O Rafael perguntou, né, 4 regras. É a regra de ouro, é a regra do teto, é a regra de resultado primário da LRF e é a regra, agora, os gatilhos que foram na última PEC e que tem a previsão de uma lei com uma regra para dívida, porque a Júlia começou falando da LRF, e a grande preocupação da LRF é com as finanças subnacionais. Então, você tem uma série de regras para estados e municípios e poucas regras para a União. Então, aquela regra de pessoal tem também para a União, mas a União está longe. Ela aperta para município e para estado. A regra de dívida é uma resolução do Senado. Então, você não tem também, né, todos esses constrangimentos que a LRF trouxe para os entes para a União. Então, essa última PEC agora, ela tenta fazer isso também, né, prever uma regra de dívida. Porque o grande objetivo de todas essas regras, tirando a LRF, tirando a regra de ouro, né, que a regra de ouro era uma preocupação lá do Constituinte de resguardar o investimento, a gente pode até pensar numa preocupação um tanto quanto keynesiana de priorizar a despesa com investimento. As outras regras de 2000 para cá da LRF, elas são regras muito preocupadas, em última instância, com a estabilidade da dívida. É só isso que você quer, garantir a estabilidade da dívida. Como é que você garante a estabilidade da dívida? Né, tendo resultado primário e limitando a despesa. Só que não está dando. Então, você agora vai colocar o quê? Vai colocar uma regra explícita de dívida. Tá bom? Eu acho que o Eduardo queria fazer uma pergunta também. Se quiser fazer, Eduardo. Oi, vocês conseguem me escutar? Sim. Então, na verdade eu vou ter 2 questões aqui para falar, né? Desde quando foi discutido a implementação do teto de gastos, a gente fazia algumas discussões e protestava, citando que ele poderia corroer o orçamento, principalmente nas áreas de saúde e educação. Saúde e educação entrou depois no teto, acho que foi a partir de 2018, 2019, não sei se eu estou certo, a partir da regra. Mas a gente percebeu, né, que o orçamento, pelo menos do orçamento discricionário, está cada vez menor. Até porque a inflação atua diferentemente em determinadas coisas, em determinados fatores. A questão tem como, com exceção do crédito extraordinário, que já tem que estar incluído na LUA, se eu estou correto, tem outras formas de saúde e educação ter verbas além do teto, sem ser o que já é predeterminado na LUA. Eu li, inclusive, o Pedro Rossi falando sobre isso, que se tiver além do orçamento aprovado, ele teria que já está pré-determinado na LUA. Eu não sei se está certo isso daí, aí eu queria que vocês falassem. E outro ponto também que eu gostaria de falar é sobre a questão da dívida pública, né? Eu sei que os juros eles estão incluídos, né? Eles estão incluídos no orçamento, né? Se estou certo, é diferente, né? São 2 vertentes diferentes, acho que vocês falaram isso. E aí, se, por exemplo, a gente paga os juros anualmente, mas falam que a dívida só é paga quando gera superávit primário. Tá certo isso? Como é que é? Então, a gente só paga os juros dentro do próprio orçamento anual e a rolar. Aí a gente rola porque a gente está apresentando déficit. Seria isso? Mas vocês podem responder. Sobre o gasto com educação e saúde acima do que está previsto na LOA, como eu falei antes, nos estados e municípios é bem difícil que a gente gaste além do que está previsto na LOA, né? Por causa disso que a Júlia falou. Os estados e municípios dependem mais das receitas e é muito mais difícil aumentar a receita assim, durante um exercício, né?
Mas sim, pode acontecer. Ano passado aconteceu, por conta da pandemia, né? O município do Rio e muitos municípios aumentaram o gasto com saúde de forma extraordinária, acima do que estava previsto na LOA. Isso normalmente é aprovado na Casa Legislativa, que isso possa acontecer, mas, ainda que não seja, o governo pode, através de remanejamento, né? O governo municipal ou estadual, pode remanejar de outras áreas para saúde e educação. E aí não tem teto, né? Nesse caso, o teto acho que só vale para o federal. O que foi aprovado agora nessa PEC emergencial, que vai recair sobre estados e municípios, é a questão do congelamento de salários de servidores, né? Que só vai ser corrigido pela inflação. Mas o teto de gastos em educação e saúde é porque, assim, gente, o gasto com educação e saúde nos entes subnacionais, ele não é alto, né? Ele é normalmente o necessário, assim, cumprindo praticamente as despesas obrigatórias e um pouquinho mais. Tem muito pouco investimento nos tempos recentes, né? Mas, se for preciso, pode fazer esse remanejamento, pode acabar gastando um pouco mais do que estava previsto na LOA. Isso acontece, por exemplo. Desculpa, era só sobre a União. Tá bom? Então tá. Oi, Eduardo. Então, vamos falar lá, né? A gente está falando do teto, a gente está falando da Emenda Constitucional 95. Né? A Emenda Constitucional 95, ela criou um limite de gasto para as despesas primárias. E aí todas as despesas estão lá incluídas. O que ela fez em relação à saúde e educação? Ela garantiu que essas despesas fossem corrigidas pela inflação. Então, a Júlia deu o exemplo aí da assistência, né? A gente também tem os gastos da União aqui com SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que não tem essa garantia e que estão diminuindo a cada ano, né? Agora, a gente tem sim algumas alternativas para ficar fora do teto. A própria emenda constitucional, ela listou crédito extraordinário. Então, o crédito extraordinário é aquele para uma despesa que não estava prevista. Então, se é uma despesa imprevista, essa despesa não estava na LOA, né? Então, assim, é para uma pandemia, é para uma calamidade, é para algo que você não contava que fosse ter que realizar aquele gasto. Então, ano passado, boa parte do que foi gasto para combate à pandemia foi gasto com crédito extraordinário, e aí fica fora do teto. Né? Uma outra despesa que está fora do teto é a despesa do Fundeb. Né? Então, você poderia aumentar a complementação, você poderia aumentar os gastos com o Fundeb, que isso daí não estaria dentro do teto. Tá? E uma outra forma também, essa forma é até curiosa, quando você capitaliza, quando você coloca dinheiro numa empresa estatal dependente, esse gasto também fica fora do teto. E se a gente for olhar nos últimos anos aí, o Ministério da Defesa andou capitalizando algumas empresas estatais. Então, é uma forma também de você contornar o teto de gastos. Tá? Então, você tem todos esses artifícios. Outro exemplo também, quando a União teve que repassar para os estados e municípios aqueles royalties lá do pré-sal, o que ela fez? Aprovou rapidamente ali uma emenda também tirando esse repasse dos royalties do teto. Tá? Então, tem todas essas exceções ao teto. Em relação à questão da dívida agora, né? A dívida, ela está no orçamento também, é o que a gente chama de despesa financeira. A gente separa, né, de um lado tem as despesas financeiras e do outro lado a gente tem as demais despesas que estão relacionadas aí à implementação das políticas públicas. E eu acho que a gente tem que começar no campo progressista a fazer uma discussão bem tranquila sobre dívida. Dívida não é problema. E dívida não é para ser paga, dívida é para ser rolada. Então, assim, é para pagar juros mesmo só, não é para ter dívida zero. Não existe, assim, como a Júlia começou falando, não é como um orçamento doméstico. Né? E, assim, qual que é o nível ótimo de dívida? Depende. Tem país que tem 200%, tem país que tem 60%, tem país que tem 120%. Entendeu? Então, isso tudo depende, assim, do contexto histórico, das condições. E aí o que eu acho que a gente precisa, né, discutir mais é
são as condições também de rolagem dessa dívida, como é que você faz isso, como é que, né, se dá essa relação também Tesouro, Banco Central, política monetária, política fiscal, né? Eu acho que é nesse meio de campo que a gente tem que estar colocando a energia para discutir. E a questão, né, de você pode estar fazendo déficit e diminuindo a dívida. Você pode. Não, assim, para diminuir a dívida, não é necessário que você esteja fazendo superávit, porque uma coisa é fluxo, outra coisa é estoque, entendeu? E aí a interligação de fluxo ou estoque vai depender de outras variáveis também e das condições de financiamento dessa dívida. Então, assim, você está rolando essa dívida com qual prazo? Pagando qual taxa? Então, tudo isso vai influenciar. Tem aquele famoso gráfico de pizza, né, gente? Não acreditem no gráfico de pizza, aquilo ali não faz sentido, entendeu? E a gente, né, teve a aula da Simone, né, semana passada, não foi essa semana, é bem por ali, tá bom? É isso. Eu acho que é isso, gente. Vamos encaminhar para o nosso encerramento. Eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, só para a gente manter o registro. Pronto. Aí, gente, SUS! Obrigado, gente. É isso. Vamos lá. Então, é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Queria agradecer a participação de todo mundo. Bom fim de semana. Vamos sextar aí. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, Juliás. Valeu. Matheus, tem como Oi. colocar a foto depois lá no grupo? Eu vou jogar lá, eu mando lá no grupo. Tá. Pode deixar. Valeu. Tchau. Tchau. Tranquilo. Tchau. Tchau, tchau.